Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o artigo de opinião. E o próprio nome já diz, opinião. É um texto opinativo, de cunho argumentativo, que circula na sociedade. É um gênero em que a opinião de um autor sobre um assunto de relevância é definida por meio de recursos argumentativos, ou seja, comparações, exemplificações, depoimentos, dados estatísticos. Ele pode ser desenvolvido também na seção do leitor de revistas e jornais, né? Mediante a notícia se cria, é claro, um tipo de opinião, um tipo de opinião argumentativa até. Geralmente ele está pautado em temas polêmicos que exigem um posicionamento do leitor. E por existir, né, por exigir esse posicionamento, é necessário uma reflexão. Normalmente o artigo de opinião ele vai sempre trazer uma reflexão de uma determinada opinião e a partir dessa opinião você vai criar uma outra opinião, ou seja, uma ampla abertura em relação à interpretação textual, né? Que é fundamental para o aluno de vestibular, para um aluno que está aí cursando, né, segundo, terceiro ano do ensino médio. O artigo de opinião é um texto opinativo de cunho argumentativo que circula na sociedade. É um gênero em que a opinião de um autor sobre o assunto de relevância é defendida por meio de recursos argumentativos. Foi o que acabamos de explicar para vocês. Agora vocês estão visualizando aí no slide a definição. Comparações, exemplificações, depoimentos, dados estatísticos. Pode ser desenvolvido também na seção do leitor de revistas, jornais. Geralmente é pautado em temas de cunho, né, polêmico, né, um tema polêmico que com certeza sempre está em alta. E aí nós temos aí nos slides opinião e persuasão. O objetivo principal do artigo de opinião, sendo ele oral ou escrito, é persuadir. Para tanto, o autor precisa expressar bons argumentos, pois seu objetivo é convencer seus interlocutores. O artigo de opinião, na verdade, ele é bem parecido com o nosso texto dissertativo argumentativo. Ele tem as mesmas funções e as mesmas características. Porém, a gente usa o artigo de opinião quando, por exemplo, os alunos ainda estão no fundamental, né, no 8º ano, 9º ano. No ensino médio, a gente já usa mais texto dissertativo argumentativo, porque é uma opinião retratada na dissertação argumentativa, porém, nós não podemos classificar como uma opinião direta, até porque nós vamos ter algumas regras para expor o nosso texto dissertativo argumentativo, como o uso em terceira pessoa, né? A linguagem formal. O artigo de opinião ele é pautado em impressões pessoais do autor do texto. Essas expressões são fáceis de serem contestadas com os contra-argumentos. Antes de escrever um artigo de opinião sobre determinado tema, é importante sempre fazer a leitura de diferentes textos. Dessa forma, será possível conhecer vários pontos de vista sobre o assunto, uma vez que, para ter o domínio da persuasão, é preciso conhecer bastante o tema, de forma que seja possível convencer alguém de que a sua opinião é a mais bem formulada. E aí é o que a gente sempre solicita no texto dissertativo argumentativo. É importante ter um domínio sobre o tema. É importante fazer a leitura dos textos motivadores na íntegra, seja textos com histórias em quadrinhos ou até mesmo dados estatísticos. É importante fazer a leitura por completo. Dando continuidade aqui no nosso slide, dando voz à forma e à sua opinião. E aí nós temos algumas fases do texto artigo de opinião. O artigo de opinião é aquele que contém informações ou referências sobre eventos recentes e polêmicos. E por esse motivo, né, o seu conteúdo, a opinião pessoal do autor na construção do artigo opinativo prevalecem argumentos que expressam também outros pontos de vista. Geralmente, os temas tratados em um artigo de opinião, eles são conteúdos referentes à política, cultura, à economia, ao esporte, enfim. Aí nós temos algumas fases desses termos gerais. O artigo de opinião segue 4 fases, vamos dizer assim. A fase da premissa, que é uma constatação de partida. Há uma breve contextualização ou apresentação do tema em discussão.
É possível perceber um posicionamento ideológico marcado e há uma explicitação do assunto em discussão. A fase da apresentação de argumentos é a etapa em que são construídos os argumentos que dão sustentação à posição assumida e já marcada desde o início. Essa fase da sustentação, que deve estar centrada na posição que se pretende defender por meio do encadeamento de indícios, provas, argumentos e pesquisas, que, é claro, vão comprovar justamente aquilo que se pretende afirmar. Temos a fase da contra-argumentação, que são os argumentos contrários, que são levantados não com o intuito de limpar o conhecimento do leitor sobre o assunto, mas para serem refutados, enfraquecidos diante da posição argumentativa assumida. E temos uma fase que é a chamada fase de conclusão. Na fase de conclusão, essa fase ela retoma a posição assumida de forma enfática, propondo uma solução ou possibilidade de negociação. Quero também relembrar, nós falamos aí da fase da contra-argumentação. Na frase da contra-argumentação, busca-se rejeitar, refutar teses ou argumentos que sejam contrários à opinião do autor. E é a fase também da negociação, tá, pessoal? Por quê? Porque nesse momento considero o ponto de vista do outro em parte como estratégia de enriquecimento do que se apresenta. Ou seja, são duas posições diferenciadas que precisam ser analisadas para a produção do texto. Mais adiante aqui nos nossos slides, nós vamos perceber agora as estratégias que são usadas, no texto do artigo de opinião. Após a leitura de vários pontos de vista, desenvolve e selecione os argumentos que possam ser úteis para fundamentar o ponto de vista que você vai defender. E aí nós estamos nos referindo, galera, a essa questão do estar pensando em como colocar a opinião no papel. E aí nós temos aqui essas listagens, uma listagem de alguns argumentos, de algumas estratégias que vão manter o foco e a boa estrutura da sua redação. E aí nós temos o segundo aí, escolha argumentos entre os selecionados que podem construir a ideia central do texto de modo mais consciente e desenvolvê-los. Terceiro, abra o parágrafo inicial geralmente com uma afirmação. É a forma mais comum de se desenvolver a introdução. Ao redigir o artigo de opinião, tenha em mente quem é o seu interlocutor, ou seja, quem será o leitor do seu texto, a fim de poder fazer os ajustes linguísticos necessários para cada perfil de leitor. Desenvolva os argumentos que possam servir de base para a ideia principal do texto. Posicione-se diante do assunto e escreva uma frase núcleo que resuma a ideia principal a ser defendida. Defenda a tese em toda a força possível, para tanto use exemplos, faça citações, comparação, entre outros recursos do desenvolvimento, que é aquilo, galera, que nós já utilizamos na preparação do nosso texto dissertativo argumentativo. É importante concluir de uma forma que retoma ao que defendeu inicialmente, ou seja, a retomada da tese, de maneira mais incisiva. Escreva de forma clara seus argumentos, que devem ser pertinentes, e se o texto como um todo é persuasivo, é também interessante e convincente. Pois bem, agora, visando as estratégias, nós vamos olhar um pouquinho as características do texto do artigo de opinião. Muito bem. As características do artigo de opinião, primeiro, expõe uma ideia ou ponto de vista sobre determinado assunto. Segundo, tem como intenção persuadir o leitor. Terceiro, apresenta três partes básicas: tese, a ideia central, que chamamos, desenvolvimento e conclusão. Lembrando que na tese se apresenta a ideia central. Usa verbos predominantemente no presente. Utiliza a linguagem objetiva, que é a terceira pessoa, e aí a gente fala de linguagem objetiva lembrando sempre da formalidade, porque é importante, usar essa formalidade no nosso texto dissertativo argumentativo ou no nosso artigo de opinião, como vocês queiram chamar. Bom, agora nós vamos olhar a estrutura do artigo de opinião, que é a mesma estrutura que nós usamos no nosso texto dissertativo argumentativo. Sua estrutura está pautada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, é necessário explicar
a famosa tese, na qual chamamos de a frase mais importante no início do texto, ou seja, é a tese que apresenta a ideia central e principal do seu texto, a ideia que você vai conduzir o seu texto, porque aquilo que você coloca na tese é automaticamente aquilo que você vai argumentar durante todo o seu texto. Desenvolvimento é a parte do texto no qual o autor apresenta argumentos que justifiquem a linha de raciocínio adotada na construção da tese. Então, aqui no desenvolvimento são inúmeros argumentos que iremos utilizar no nosso primeiro parágrafo e segundo parágrafo do desenvolvimento, e a conclusão, que é a parte do texto que retoma a tese ou o tópico frasal. Confirma o que foi dito na introdução e também pode ser formulado uma solução efetiva, para o problema apresentado. E aí nós temos a estrutura do artigo de opinião, que é a mesma estrutura do nosso texto dissertativo argumentativo cobrado pelo Enem. Agora, demais características. Outras características relevantes ao nosso texto dissertativo argumentativo e, é claro, sendo do texto dissertativo também será do nosso artigo de opinião. Estratégias argumentativas. É um conjunto de procedimentos e recursos verbais que o locutor usa para convencer o seu interlocutor a aderir à tese apresentada. Os argumentos são procedimentos linguísticos que visam conquistar o leitor, ou seja, persuadir o leitor através da sua posição, fazê-lo aceitar a tese proposta e levá-lo a crer no que foi dito. Um bom argumento, ele oferece sempre razões e dados suficientes para que as pessoas possam formar sua própria opinião. E aí nós temos argumento por raciocínio lógico, que é para comprovar a tese podem ser apontados, por exemplo, as relações de causa, e efeitos, causas e consequências. O uso dessas relações é um recurso utilizado para demonstrar que exige embasamento para a conclusão apresentada no seu texto. E aí nós temos causa, consequência e temos a argumentação que, como chamamos de raciocínio lógico, é justamente pelo método dedutivo ou pelo indutivo. O método dedutivo é uma modalidade de raciocínio lógico. E o método indutivo já é uma observação de fatos conhecidos que se apura uma conclusão geral, não rigorosamente relacionada com eles. Ok? Temos aí o argumento de autoridade, que é para a comprovação de uma tese, é feita a citação de uma fonte confiável, que deve ser um especialista no assunto, alguém reconhecido e prestigiado em uma área do saber, que aí chamamos das frases dos filósofos que vocês colocam, ou de alguma autoridade. Temos o argumento de exemplificação ou ilustração, que consiste no relato de um fato real ou fictício. Esse recurso argumentativo geralmente é usado quando a tese defendida se beneficia de esclarecimentos com dados mais concretos. Temos aí o argumento de comprovação ou de dados estatísticos, que é quando se empregam argumentos baseados em provas concretas, busca-se evidenciar a tese por meio de informações também concretas, extraídas da realidade, como dados estatísticos e resultados de pesquisas confiáveis. Essas informações estatísticas, elas podem ter base em pesquisas, notícias, entrevistas, estudos científicos e entre outras fontes confiáveis que possam dar credibilidade à informação que você está colocando no seu texto. Temos o argumento de princípio, que é nesse tipo de argumento a justificativa é baseada em princípios. Geralmente essa estratégia é utilizada na conclusão, o que torna quase que incontestável, porque desde o momento que você já está finalizando o seu texto, não há mais o que argumentar, visto que você está apresentando ideias que venham a solucionar aquela problemática. Argumento de interrogação é geralmente utilizado para chamar a atenção do leitor, mas é preciso ter cuidado com esse tipo de construção, pois todas as interrogações feitas devem ser respondidas ao longo do texto. Afinal, é você quem está opinando e não deve esperar do seu leitor ou da banca a resposta. Por último, nós temos aí nesse slide o argumento de alusão histórica, que é quando se opta por essa construção na organização de uma trajetória que percorre o passado até o presente, que é a questão da citação histórica, ou do presente para o passado, ao comprovar social, histórica e geograficamente fatos, ações humanas ou até mesmo ideologias. A seção de opinião de uma carta capital, por exemplo, publicou um artigo sobre as cotas raciais, que foi um assunto bastante polêmico e que desperta opiniões diversas.
quando nós estamos diante de temas, por exemplo, cotas raciais, o aborto no Brasil, né, a questão do armamento, né, o posse de armas, né, o porte de armas, se você é a favor ou contra, normalmente nós vamos usar argumentos de alusão histórica e também ele vai ser muito utilizado justamente para você trazer o seu posicionamento, porque existem temas que você precisa dar um posicionamento um tanto mais convincente, mais forte. Por exemplo, a legalização do aborto, você precisa identificar se é a favor ou contra. E isso precisa ser feito logo no início do seu texto. Muito bem, aí temos as demais características, né, nesse slide. E fechamos essa parte informando para vocês que todos esses argumentos são fundamentais, tanto no artigo de opinião quanto no texto dissertativo argumentativo, que é aquele que é cobrado no vestibular. Por hoje é só, galera. Obrigado pela participação, pelo carinho de vocês. E em breve teremos mais videoaulas falando, claro, sobre os pontos importantes do texto dissertativo argumentativo e sobre o artigo de opinião, que são aí, na verdade, tem a mesma funcionalidade, tanto o artigo de opinião quanto o texto dissertativo. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.